precisamos identificar esse fundamentalismo e combatê-lo pedagogicamente, firmemente, sem recuo, porque esse fundamentalismo é autoritário, é antidemocrático, é violento. Agora, nós precisamos dialogar profundamente com a fé que habita o coração desse povo. Eu lembro as primeiras vezes em que o Mídia Ninja colocava um pastor de esquerda falando de amor, falando do amor revolucionário. Foi um negócio assim, uau, o que é isso? Né? Rompendo com esta ideia de que as pessoas evangélicas seriam todas fundamentalistas de direita e de extrema-direita. Eu que sou um católico das fronteiras, como digo, né, que tive a alegria de, durante 2 anos, morar num mosteiro, alguns anos atrás, sempre admirei, né, essa possibilidade de atuar nas fronteiras. E você é um cristão das fronteiras. Então, cara, muito legal você estar aqui. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. É uma alegria te entrevistar. Obrigado, meu irmão. Fico feliz. Vamos trocar uma boa ideia aqui. Sim. Minha primeira questão para ti é a seguinte: há um olhar na esquerda, acho que é um tema que você deve ter tematizado muitas vezes, mas vamos tematizar aqui pela primeira vez. Há um olhar na esquerda que enxerga as pessoas evangélicas, as pessoas cristãs evangélicas como um único bloco composto por fundamentalistas, por pessoas de extrema direita. Explica para nós um pouco o que é este universo evangélico e se de fato é um monobloco. Pois bem, não é um monobloco, nunca foi. Na verdade, o próprio protestantismo já começa, por definição, plural. E o campo evangélico tem diversidade. Tem as igrejas protestantes históricas, tem o movimento pentecostal, tem o movimento neopentecostal, tem as igrejas não denominacionais, que não pertencem a nenhuma grande ramificação, ou seja, é um campo plural. É majoritariamente popular, é o que indica o censo, pessoas das periferias, das favelas, da cidade, do campo, majoritariamente tem evangélicos de todas as classes sociais, mas tem um recorte popular significativo, preto e feminino. Então é majoritariamente popular, majoritariamente composto por mulheres e pessoas negras. É uma fração da classe trabalhadora explorada do nosso país. Agora, de fato, tem um conservadorismo predominante, não unânime, importante dizer isso, e de fato existe um fundamentalismo evangélico em ascensão no Brasil, muito vinculado à extrema-direita e ao bolsonarismo, e que tem penetrado fortemente e intencionalmente nas instituições. É preciso reconhecer isso também, que há uma predominância do conservadorismo e que há um fundamentalismo se articulando como projeto de poder, atacando a democracia, o Estado laico, os direitos humanos. Então, há essa violência de um determinado setor. Agora, o que a esquerda precisa entender, para concluir esse raciocínio, é que nós precisamos identificar esse fundamentalismo e combatê-lo pedagogicamente, firmemente, sem recuo, porque esse fundamentalismo é autoritário, é antidemocrático, é violento. Agora, nós precisamos dialogar profundamente com a fé que habita o coração desse povo. Se pegar o termo evangélico e entregar de vez e de fato para a extrema-direita, nós temos um problema, porque, conforme eu falei, é uma fração cada vez mais numérica do povo brasileiro, da classe trabalhadora explorada do nosso país. Portanto, é preciso identificar o fundamentalismo e combatê-lo, e, ao mesmo tempo, estabelecer uma conexão sincera, humilde, verdadeira, com a fé que habita o coração desse povo.
Sabe, pastor Henrique, amanhã vai estar aqui o demógrafo José Eustáquio Diniz. Ele é um dos principais demógrafos do Brasil e ele tem feito sistematicamente pesquisa sobre a mobilidade, sobre a transição religiosa. Ele vem apontando, né? Em 2033, daqui a 10 anos, os evangélicos passarão em números católicos. Em 2040, serão maioria na população brasileira a prosseguir o ritmo de aumento, incremento dos evangélicos. A relação que eu tenho com os evangélicos mostra talvez um certo arrefecimento. Uma coisa é a primeira geração das famílias evangélicas, né? Aí a gente começa a ter, na segunda geração, porque os evangélicos são um fenômeno, apesar de antigo, o fenômeno do neopentecostalismo é relativamente recente, a gente vai ver na segunda geração algo que nós católicos conhecemos, que é a expressão católico não praticante. Eu vejo muitos, começa a ver a figura do evangélico não praticante. Então, um certo arrefecimento no louvor, um certo arrefecimento que começa a acontecer, não sabemos se isso terá impacto no crescimento populacional dos evangélicos, né? Agora, te digo, eu durante 2 anos na favela de Paraisópolis tive a chance, a oportunidade de atuar na Igreja Católica, e realmente era um negócio assim, impressionante, a explosão evangélica no interior da favela. Era ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, mais propriamente, e era verdadeiramente impressionante. E o que eu testemunhava é que mesmo essas denominações neopentecostais estavam presentes em pequenas igrejas, né? A gente escolhendo aí Edir Macedo, tal, mas o que tem no Brasil são pequenas igrejas que a gente nunca ouviu falar o nome, que são centenas de pessoas, né? O sujeito abria lá, pegava um barraco, pegava uma garagem, abria, botava a cadeira e o pessoal começava a frequentar. A classe média não tem ideia da destruição que acontece nas camadas mais pobres, né? Então, há um serviço, vamos dizer assim, que o setor evangélico presta, que é o de organizar a vida no momento em que o mundo está todo desabando ao seu redor, né? Então, uma ideia de... Mesmo os segmentos pentecostais ou neopentecostais nas regiões mais pobres, eles têm um papel de organizador da vida, né? Então, você vai nas favelas, você vai olhar lá, as casas mais arrumadas são dos evangélicos, né? Então, tem um sentido de busca de uma vida minimamente organizada em meio à destruição. E, às vezes, a esquerda não enxerga isso, né? Pois é preciso reconhecer. Não se trata de romantizar a experiência evangélica, que é múltipla, conforme nós falamos aqui, claro. Não é um monobloco. Evidentemente, podem existir experiências, como existem, que reproduzem violências, opressões. Então, não se trata de uma defesa corporativista ou uma ingenuidade ou uma romantização do campo. Não se trata disso. Sim. Agora, a vida é complexa, é o que você está falando. Muitas igrejas ajudam a acolher e empoderar pessoas esquecidas e desimportantes para esta sociedade cada vez mais competitiva, individualista e desigual. A igreja passa a ser um espaço de acolhimento, de escuta, de fala, de reconhecimento dos problemas do cotidiano, do coração, do corpo, da família. Acaba sendo um espaço de sociabilidade e de protagonismo dos anônimos. A pessoa é esquecida na sociedade e na igreja ela passa a ter escuta e fala, empoderamento da sua vida. E também tem uma dimensão até de uma solidariedade, de uma ajuda mútua, de um emprego aqui, de uma cesta básica ali, até do ponto de vista mais material. Muitas vezes a gente pensa o contrário. Vai à igreja, tem ali a indústria do dízimo. Isso acontece também, né? Grandes lideranças que enriquecem às custas da oferta do povo, numa teologia muito equivocada. Isso acontece. Mas já parou para pensar que também outras coisas acontecem ao mesmo tempo? Que às vezes é a partir daquela igreja que aquele irmão vai ter a notícia de uma oportunidade de emprego que ele vai conseguir e vai ajudar a organizar a sua vida e sua família.
Portanto, para quem está nos acompanhando, eu insisto, até sendo um pouco repetitivo, mas sendo didático para o nosso campo da esquerda. Não se trata de ingenuidade ou de romantização, mas de perceber que a vida é complexa e que nós não vamos produzir uma maioria social democrática no Brasil simplesmente negligenciando ou atacando a dimensão evangélica genérica e previamente, porque parte do povo tem essa espiritualidade como forma de organizar e dar sentido à sua vida. E se é com o povo que a gente quer produzir uma maioria pedagógica, democrática, então é preciso reconhecer a dimensão evangélica. E aí não adianta operar com pré-conceitos, né? Aquilo que vem antes dos conceitos, antes de olhar a realidade, né? Os evangélicos são tudo de mal na visão de segmentos da esquerda, e os católicos são tudo de bom. Eu conheço a Igreja Católica por dentro, em que pese a presença do Papa Francisco, a presença do Papa Francisco não foi suficiente para interromper a ascensão da extrema-direita no interior da Igreja Católica, né? Nós vivemos hoje da memória da teologia da libertação, mas esta teologia da libertação é infimamente minoritária na Igreja Católica hoje, que é dominada pelos setores equivalentes ao neopentecostalismo, né, chamados carismáticos, e pela extrema-direita, né? Então, o cenário é um cenário complexo para tudo quanto é lado. A Célia Soares diz: minha admiração ao pastor Henrique, porque o amor, a liberdade e os corpos LGBTQIAPN+ incomoda tanto a ponto de se despertar o ódio nos fundamentalistas. Isso é histórico, né? Dentro de uma determinada teologia cristã hegemônica, reconheço isso, a sexualidade sempre foi um problema. Você tem uma visão quase criminalizando a sexualidade, como se fosse algo ruim na experiência humana e que precisa ser o tempo inteiro ali vigiado, controlado e interditado. Então, a sexualidade como fonte de prazer, de liberdade, como uma experiência constitutiva da humanidade, ela sempre foi um problema para uma teologia baseada na culpa, no medo, no controle, na vigilância. Corpos domesticados, inclusive na sua sexualidade, nessa dimensão desejante, são corpos mais interessantes a um sistema de controle, de hierarquia, de culpa e de medo. A diversidade sexual, que é uma experiência da humanidade, que não pode ser interditada por uma teologia, contida por uma teologia, a diversidade sexual desmonta esse castelo. Ela afirma a força da identidade, da singularidade, do desejo. Portanto, ela é um problema para esse sistema ultraconservador de controle, de vigilância, de penitência, de castigo, de culpa e de medo. A sexo-diversidade é uma afronta a essa lógica. Então, há uma teologia agressiva a partir de uma leitura bíblica, na minha concepção e na minha tradição, uma leitura mesquinha, uma leitura descontextualizada, uma leitura não filtrada pelo amor, pelo Cristo. Você pega texto fora de contexto e usa como pretexto para qualquer coisa, para toda sorte de violência. Então, é muito triste, mas tem a ver com uma leitura bíblica descontextualizada, tem a ver com uma certa interdição à sexualidade como forma de controle. Inclusive com uma intencionalidade política, tipo assim, apertar um botão do pânico moral para mobilizar uma base contra um inimigo. Ou seja, a extrema-direita joga, inclusive maliciosamente, com essa pauta para produzir um consenso em torno das suas pautas e do seu projeto de sociedade. Mas
nós não podemos recuar, nós não podemos negociar essa pauta, porque não é pauta só, são vidas. Sim. Precisamos avançar com pedagogia, com didática, nós do campo cristão, com uma leitura comunitária, popular e amorosa da Bíblia, centrada na pessoa do Cristo, mas nós não podemos só ficar em silêncio, porque é uma teologia agressiva e violenta que estimula muito sofrimento. Só para terminar, ano passado foram mais de 200 LGBTs assassinados no Brasil por crime de ódio. Ou seja, foram assassinados porque são quem são. Então não dá para a gente recuar nessa pauta. Sim. E aí tem pastores e padres que usam as suas igrejas como palanques, né, para estimular esse ódio. A gente viu agora um pastor, mas olha, há padres de extrema-direita na mesma lógica, pedindo aos seus fiéis, aos seus seguidores, que matem pessoas LGBT. Né? Realmente um cenário bem complexo.